aqui na Grande Resenha Esportiva, Cláudio Rezende. Boa noite, Claudão. Boa noite a você, Romano, boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham. Esse resultado aí o Atlético, lógico, lamenta, porque é um empate em casa, Romano, contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Galo já havia perdido pontos para o Atlético Goianiense, que é o lanterna, havia empatado também. Então, só nesses dois times, né, os últimos, o Galo desperdiçou na sua Arena MRV 4 pontos, né? 2 para um, 2 para o outro. São pontos que, logicamente, fazem falta no final do Campeonato Brasileiro. Ontem teve uma estratégia definida pelo técnico Gabriel Milito de preservar os principais jogadores, né, os titulares. Eles até, alguns deles entraram no segundo tempo, mas não surtiu efeito. O Galo acabou ficando nesse empate e vai deixando, né, o Campeonato Brasileiro, por mais que o Galo tem 2 jogos a menos que a maioria dos times, vai ficando numa situação difícil para brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Agora, o nosso calendário não dá para ficar lamentando muito, né, Romano? O Galo já, a partir de hoje, já teve o início da preparação para jogar a Copa Libertadores da América. Dá um tempo no Brasileirão para essa decisão de terça-feira. Vale muita coisa pro Galo, o duelo contra o São Lourenço. E por falar em Brasileirão, começou agora Botafogo e Flamengo no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, e em breve, quase começando, Atlético Paranaense e Juventude em Curitiba. Ô, Edu, Campeonato Brasileiro de pontos corridos, a gente que está nesse meio, né, e acompanhando há muito tempo o Campeonato Brasileiro, que é desde 2003 nesse sistema, você não pode perder ponto para quem está abaixo. Não é o ideal, né? Não Principalmente é o em casa. O Atlético perdeu o campeonato ano passado por ter perdido pontos para equipes que figuravam na parte de trás da tabela. O Atlético vencia os adversários diretos, mas perdia de adversários ou para adversários que não estavam na disputa do mesmo campeonato. Esse ano ele deixa de vencer muitos dos que estão lá atrás e deixa de vencer muitos dos que estão à frente também. Por isso faz um campeonato irregular para ser bonzinho. O Campeonato do Atlético é ruim, né? O Campeonato Brasileiro do Atlético é bem ruinzinho. O Atlético não poderia estar no meio de tabela. É claro que aquelas 9 rodadas pesam muito na posição, na colocação do Atlético, mas é que dos últimos jogos para cá o Atlético tem contado com boa parte do elenco. Não é o caso do jogo contra o Cuiabá, que o Milito acertou, ao meu ver, ao poupar jogadores. O adversário da Libertadores poupou hoje também, lá em Buenos Aires, perdeu o jogo de virada pro Boca Juniors, do São Lourenço, jogando com o time reserva e colocando aos poucos jogadores titulares, como fez o Milito. Agora, fato é, Romano, que o Atlético poderia ter decidido o jogo contra o Cuiabá na primeira etapa, né? Galo faz 1-0 muito cedo, manda a bola na trave, Walter faz algumas defesas, e num lance que pra mim não foi pênalti, mas o Mariano deu margem pra interpretação, né? Mariano, um jogador tão experiente, fazer algo tão infantil no jogo, como aquela trombada no Marlon dentro da grande área, ele abriu margem para interpretação e o VAR, depois o árbitro de campo, interpretaram que foi pênalti. O Atlético sofreu o gol de empate e no segundo tempo o Atlético jogou muito mal. O Atlético foi pior que o Cuiabá na segunda etapa. Se o Galo mereceu vencer a primeira etapa, o Cuiabá mereceu vencer a segunda etapa. E por isso o empate acabou sendo justo, pelo que as duas equipes produziram, pelo que o Atlético deixou de produzir na segunda etapa e, coincidentemente, o Atlético piorou depois que o Milito colocou os titulares. Tô vendo muita gente falando, o Milito mexeu mal. O Milito não mexeu mal. Quem entrou mal. Se você colocar a Scarpa é mexer mal? Colocar o Paulinho é mexer mal? Colocar o Saravia é mexer mal? Não. Ah, mas pôs o Cadu. O Cadu entrou para fazer a função do Davidson. O Davidson não teve grandes chances na partida. Cadu mandou uma bola no travessão. Então vai a crítica pelo coletivo da equipe no segundo tempo. Aí sim tem participação do treinador e ele precisa melhorar isso. E vai críticas à parte individual daqueles que entraram e que deveriam ter melhorado a equipe porque são titulares, são mais qualificados e aconteceu o contrário. Pioraram o rendimento do Atlético, que pelo segundo tempo pode agradecer de não ter tomado o segundo gol. E por falar em gol, o Botafogo está na frente do Flamengo, no Engenhão. Cedo, hein? Cedo, né? Muito cedo esse gol. E o Botafogo com o Matheus Ponte faz 1-0 para cima do Flamengo no Engenhão. E o detalhe aí, Romano e Edu falava, né? Dos pontos que o Galo vem perdendo, mesmo depois das voltas de jogadores importantes, o Galo empatou com o Juventude num campo neutro, né? Ali já tinha estreia do Bernardo, Alonso. Lá em Brasília. Lá em Brasília, 1-1. Perdeu pro Criciúma, que é um time também com um investimento bem menor que o do Atlético, né? Foi fora. E vinha vencendo em casa, né? Tinha ganhado do São Paulo, do Vasco e do Corinthians.
mas agora teve esse tropeço contra o Cuiabá. Se a gente olhar aí, por exemplo, Juventude, Criciúma e Cuiabá, Romano, é muita diferença, né, de orçamento desses times para o Atlético. O Cláudio, ele traz essas informações que precisam ser levantadas, né? O Atlético, depois que os desfalques retornaram, ele também oscila demais. O Cláudio falou em resultado e a gente tem que trazer para a conversa o desempenho. Juventude, por exemplo, do mesmo jeito que eu disse que o Cuiabá mereceu vencer no segundo tempo, o Atlético foi muito melhor que o Juventude, o resultado foi absolutamente injusto na ocasião. Depois, contra o Vasco, o Atlético venceu e foi muito melhor. Aí veio o Corinthians, o Atlético venceu e foi pior. Não mereceu vencer. Aí veio o CRB, que o Atlético empatou, e o Atlético foi muito melhor que o CRB, teve um apagão de 1 minuto e meio ali, tomou 2 gols. Teve o jogo contra o Criciúma, que o Atlético jogou mal e mereceu perder. Olha a oscilação de resultado e de desempenho desse Atlético. Depois o CRB, em Belo Horizonte, o Atlético passeou, era para ter metido uma goleada até bem maior do que foi. Veio o clássico contra o Cruzeiro e o Atlético foi melhor que o Cruzeiro. Se tivesse que ter um vencedor no clássico, esse vencedor teria que ter sido o Atlético. Veio o jogo contra o São Lourenço, um jogo de muito equilíbrio, em que o Atlético controlou a partida, mas teve muita dificuldade para criar e tomou um gol num erro individual do Saravia. E teve o jogo contra o Cuiabá, em que o Atlético fez um segundo tempo muito ruim. Então é um time que tem oscilado em resultado, jogos que vai mal em desempenho e até ganha, jogos que vai bem em desempenho e não vence, mas tem oscilado em desempenho também, e isso precisa ser corrigido. O reflexo da oscilação, ele aparece muito mais no campeonato de regularidade do que no mata-mata. É verdade. Porque o campeonato de regularidade você não pode oscilar tanto, você vai ficando para trás. Agora, no mata-mata, você pode oscilar desde que em um dos jogos você seja bem superior para avançar. Então fica a esperança do torcedor do Atlético para que na Copa do Brasil e na Libertadores o Galo oscile menos, seja melhor que os adversários e siga avançando. E a bruxa tá solta no Flamengo. A Arrascaeta acaba de sair alegando contusão, hein? É aquela história, né? Ah, não devia poupar. Ah, não pode poupar. É o risco. O Flamengo já havia perdido o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, né? E vai jogar na altitude. Fora o Cebolinha. Sim, que já tinha. E o Matias vinha, né? Também. O Arrascaeta tá até chorando ali no banco, porque ele sabe que é uma lesão muscular. O jogador sabe. E aí é o seguinte, Romano, agora o pensamento do Galo, o Edu falou, é esse jogo decisivo de Copa Libertadores. Na terça-feira, o Galo não pode oscilar, né? Tem que jogar bem, tem que mostrar sua força jogando em seus domínios e fazer um jogo seguro e vencer o São Lourenço. O São Lourenço hoje, ele começou a partida com alguns titulares da última partida contra o Galo, né? Ele utilizou o treinador, o Romagnoli, ele utilizou hoje o goleiro Altamirano, que voltou a falhar, viu, Edu? O Altamirano falhou. Ele falou de novo. E o treinador disse que nos últimos 3 jogos ele acabou falhando mesmo, mas ele reforçou na entrevista a confiança no goleiro. Eu vou imaginando reserva, né? Porque ele tá falhando sistematicamente lá. O Lujan foi titular, jogou hoje. Baez titular no jogo contra o Galo, jogou também. E o Tripítio. O Tripítio saiu no intervalo, mas aí ele colocou um outro jogador que havia jogado lá contra o Galo, que é o Irala. E colocou o Reale também. O Reale entrou. Camisa 8. O Reale 8, o Leguizamon, que até fez um gol, entrou também, e o Coelho. E o Coelho entrou. Então, dos titulares, ele usou 4 no primeiro tempo, 4 no segundo. Deu uma mesclada no time e o São Lourenço volta amanhã, né? Vem amanhã a Belo Horizonte para logo depois do almoço para chegar mesmo e já fica concentrado para esse compromisso. Foi 3-2 pro Boca e o São Lourenço fez 1-0, Romano. Então perderam de virada nesse jogo na Bomboneira. Uma coincidência, né? Os 2 times que enfrentam os mineiros se enfrentaram no fim de semana. O Boca Juniors pega o Cruzeiro e o São Lourenço enfrenta o Galo. Só observando aqui, perdão. Mano, pode falar. O São Lourenço fez um gol aos 18 do primeiro tempo, né? Aí o Boca fez 3-0. Aí o Boca fez aos 4, aos 8 e aos 44 do segundo tempo. E o São Lourenço aos 50. O Boca teve um jogador expulso. E aos 50 o São Lourenço fez o seu segundo gol. Ô Romano, vai ser um jogo duríssimo terça-feira. O São Lourenço é um time muito físico e lá em Buenos Aires foi um jogo muito físico e eu acho que o Atlético competiu menos do que deveria. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, o mata-mata você tem que competir muito. Às vezes competir mais do que jogar. Se o seu adversário está fazendo um jogo físico, chegando junto de maneira mais dura, você precisa igualar. Você tem que fazer no mínimo igual. E acho que o Galo ficou devendo um pouco na competitividade no jogo em Almagro.
no jogo, em Almagro, contra o São Lourenço, e vai ter que competir mais na Arena MRV. Eu acho que o fator casa contribui para isso. Você ter ali 40 e poucas mil pessoas não vai deixar o time esmorecer, o Atlético vai ser competitivo. Agora, vai encontrar um São Lourenço fechadinho, provavelmente se defendendo ali com muita gente, linha de 5, uma linha de 3 meias à frente, tentando tirar espaço. E para o São Lourenço levar esse jogo para os pênaltis, não é nenhum absurdo. Não, ele não tem vergonha nenhuma. Não, e nem tem que ter. Tecnicamente o Galo é superior, o Galo joga em casa. Então é um jogo de paciência, o torcedor tem que jogar junto, o torcedor vai ter que competir na arquibancada também. Não transferir a ansiedade da arquibancada para o campo, isso pode acontecer, e o Atlético vai ter outro adversário além do São Lourenço, que é o próprio gramado, o que é um absurdo. É o Atlético se auto-sabotando. É claro que o campo vai ser ruim pro São Lourenço também, mas é pior para quem tem controle, para quem busca vitória, no caso o Atlético. O Atlético joga num campo ruim toda vez que joga como mandante. O visitante vem aqui uma vez no ano. Cláudio, antes de sairmos pro intervalo, o Edu levantou essa bola e agora é você que vai dominar. Gramado da Arena MRV. Vai ter vistoria da Conmebol, como é que é essa situação? Vamos lá, sempre tem a vistoria da Conmebol nos estádios um dia antes da partida, e aí eles analisam não só a questão de gramado, mas num contexto geral. Hoje, inclusive, já teve uma vistoria na parte comercial da Arena MRV, porque a Conmebol ela não aceita nenhum patrocinador à vista, né? À mostra, então tem que tampar todos os patrocinadores dos estádios, porque ela tem toda a exploração comercial do jogo. Então hoje já foi feita esta vistoria, mas não foi feita a do gramado. Os oficiais da Conmebol chegaram a Belo Horizonte e amanhã tem a vistoria. O que eu apurei no Atlético é o seguinte: o Atlético não trabalha com a mínima possibilidade de uma troca da Conmebol, por exemplo, vetar o gramado um dia antes do jogo, né? Vetar a partida na Arena MRV. O que normalmente acontece quando a Conmebol chega e não gosta, né? Os seus oficiais reclamam e dão bomba no gramado, né? Há sempre uma multa, costuma ser ali na casa de $15 mil. O Atlético, possivelmente, pelo que a gente viu do gramado ontem, vai levar uma multa da Conmebol. E se isso acontecer mais vezes, mano, aí sim, né? A Conmebol, por exemplo, já ameaçou tirar jogos lá da Arena Castelão. O Castelão tava em condição ruim em jogos do Fortaleza e a ameaça foi maior naquela oportunidade. Agora, amanhã, véspera do jogo, sinceramente, não creio em mudança, mas o pessoal da Arena trabalhando ontem mesmo, depois do jogo, já estavam num trabalho intensivo com a grama. O problema é o seguinte, Romano, a expectativa é que o gramado melhore, só que ele foi trocado, ou seja, eles pegaram aquela grama que é pronta, né? A grama veio pronta do campo 7 da Cidade do Galo, 60% do gramado, todo o lado esquerdo, ali o setor norte onde pega menos sol, o Atlético atacou ontem no primeiro tempo, para aquele lado, ali foi toda trocada a grama, aquele pedaço todo, mas essa grama precisa fixar, né, Edu? E ontem a gente viu que tinha placas de grama ainda soltas lá na Arena MRV. Fica parecendo aquele piso de chão que não tem borracha embaixo, você passa, dá aquela patinada. Não pode, né, cara? Vergonha. Isso pode ter uma lesão grave, isso prejudica o jogo dos dois times, das duas equipes. É uma grande vergonha o que está acontecendo na Arena MRV. Desde a inauguração não conseguiram entregar um campo minimamente razoável. E essa vistoria da Conmebol é para inglês ver, né? É a vistoria financeira. Ela plata. Olha, o campo tá impraticável. Não tem como jogar futebol nesse campo. Dito isso, o jogo vai ser aqui amanhã e 15 mil de multa. É isso que a Conmebol faz. A vistoria correta deveria ser feita 10 dias antes ou 15 dias antes da partida. Olha, esse campo aqui não tem a mínima condição. Arrume outro estádio e nos apresente em 24 horas para fazer a alteração na tabela. Mas não. A senhora Conmebol, um dia antes do jogo, chega, pisa no gramado. Se tiver bom, legal. Se tiver péssimo, impraticável, horroroso, uma cratera, $15 mil. Joga aí e vida que segue. É um negócio bizarro, coisas que só acontecem na América do Sul. Rola a bola aí e dá o meu aqui. É isso aí. E tem um detalhe aí que eu apurei hoje, viu, Edu e Romano, a cúpula do Atlético, né, a cúpula de futebol da SAF, ela vai se reunir nesse início de semana para bater o martelo com relação a uma possível saída. Ontem o Paulinho deu a ideia, falou, gente, do jeito que tá o gramado é melhor dar um tempo e o Atlético jogar no Mineirão, no Independência, que são os estádios aqui de Belo Horizonte. E aí, essa situação vai ser avaliada
pelo Atlético, não pro jogo de terça-feira, que inclusive já tem ingressos sendo vendidos, né? A gente já tem aí quase 40 mil vendidos, mas, por exemplo, sábado que vem tem um Galo e Fluminense, 9h, Campeonato Brasileiro. Podemos ter na semana seguinte Copa do Brasil, porque vai ser sorteio terça, e aí vai ser definido se o primeiro jogo será aqui ou fora. Então podemos ter 2 jogos próximos, Fluminense e depois Copa do Brasil. Aí sim vai ser avaliado pelo comitê do Atlético, da SAF, se eles vão mexer ou não com relação ao estádio. Muito se reclama, Edu, e alguns atletas não gostam da grama sintética. Mas, por exemplo, eu não vi nenhuma reclamação da grama do Corinthians, que é mista. Que é parte um pedaço sintético e outro natural. É o gramado híbrido. É, né, o híbrido. Ô, Romano, assim, eu não entendo. Não sei te dizer se na Arena MRV, do jeito que está hoje, teria condição de usar a mista, se teria que ser uma grama 100% sintética, se ainda há condição de ser um gramado natural e eles arrumarem alguma solução para isso que a gente tem visto, para o que está acontecendo. Fato é que, do jeito que está, não dá para continuar. O Atlético está se auto-sabotando. A Arena MRV não pode ser uma inimiga do Galo. Ela tem que ser uma aliada. O Atlético tem que ter o seu campo como seu aliado, como o Botafogo tem, como o Cruzeiro tem no campeonato, como o Flamengo tem no campeonato. O que não pode acontecer é a cada jogo na Arena MRV os jogadores reclamarem, o técnico reclamar, o visitante reclamar, até árbitro reclamar, e isso ser um fator que prejudica tecnicamente a qualidade do jogo, seja mista, seja sintética ou natural. O Atlético precisa apresentar uma solução o quanto antes. E se essa solução não for possível para agora, urgente, para os próximos jogos, próximos 15, 30 dias, então que a solução seja deixar a Arena MRV e jogar em outro estádio, seja ele Mineirão ou Independência. Eu repito, o que não pode é essa autossabotagem do Atlético para com ele mesmo. É aquele negócio, né? Errar é humano. Todo mundo erra. Mas você persistir no erro... é burrice. Exatamente. Incompetência. Porque já plantou essa grama quantas vezes? Replantou. Já teve. Você lembra que teve uma época aí que trouxeram umas tiras enormes? Sim, principalmente aí nessa área onde bateu o pênalti o Atlético, né, do Igor Gomes. Essa área ali foi sempre o local pior. Foi ela que foi trocada. Foi de novo, E ela foi trocada de novo agora. Ou seja, não tem, do jeito que dá, não tem jeito, gente. E assim, eu repito, eu não entendo, não sou agrônomo, engenheiro agrônomo, não entendo nada de gramado, seja de jardim ou de futebol. Mas eu tenho os meus olhos, tenho as opiniões dos atletas, dos treinadores, do jeito que tá, não dá. E se trocou de novo uma grama que já foi trocada, sabe o que é isso? Batom na cueca, não tem desculpa. Isso é gastar mais dinheiro também. E do outro lado, que era melhor, ontem tava com muita areia. O lado aí onde a gente tá vendo agora no YouTube, né? O Pita bateu o pênalti, esse lado aí tava com muita areia lá. Quem tá vendo as imagens da Itatiaia vê ali. O gramado também muito castigado, do lado em que bate mais sol na Arena MRV. É o lado aí onde fica ali a torcida organizada do Atlético, né? Então, realmente ontem tava uma situação difícil, jogadores. A gente sentiu também, Edu, o jogo começa a não fluir, né? Exato. À medida que vai passando o tempo, que o gramado vai sendo pisado, desgastado, a condição vai piorando. E você falou aí do prejuízo, né? De gastar dinheiro. Se tomar a multa da Conmebol, entre 80 e 85 mil reais, cara, 15 mil dólares, é mais prejuízo financeiro. Não, e olha só, além da manutenção normal do gramado, já se gastou dinheiro comprando recorte de grama para replantar, que é fazer um trabalho de novo. Então é mais dinheiro. Não é barato. Não é barato. Aí você tem agora a multa da Conmebol. A Conmebol deve multar mais dinheiro. Sem contar o lado esportivo, porque se você tem uma equipe mais técnica, mas o gramado é péssimo e enfrenta um adversário tecnicamente inferior, você vai equiparar as coisas para o seu adversário. Tem essa questão também, essa questão técnica. Então é um negócio, sinceramente, não dá para entender. Se a solução se o Atlético quer manter o gramado natural, e se a solução for, nós teremos que trocar o gramado a cada 10 jogos. Então que troque o gramado a cada 10 jogos. Mas vai ter tempo para isso? O calendário permite? O calendário não permite 15 dias para fixação da grama. Então, nesse período, joga no Mineirão, joga no Independência, depois volta para a Arena MRV. É preciso para ontem apresentar uma solução que funcione, porque o que foi apresentado até agora não tem funcionado. Seja para grama natural, sintética ou híbrida, mista. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, é dar murro em ponta de faca. E áudio?
Teremos Vargas à disposição do Milito na terça-feira? O Vargas iniciou hoje, Romano, o período de transição. Ele foi a campo, recuperado já de dores que ele tinha no joelho. O Vargas ficou fora do clássico, né? O torcedor vai se lembrar. Não foi opção no clássico, não viajou para a Argentina contra o São Lourenço, não jogou e ficou fora ontem. Então, 3 jogos, não foi um tempo assim considerável. Então, amanhã, ele participando do treino, ele vai ser liberado e aí fica à disposição do Milito pro jogo. E quando é liberado, a gente tá vendo aí no histórico do Milito. Tá liberado, vai pro jogo. Então, ele tem tudo para ser relacionado. O Vargas, e aí o Vargas vira uma opção importante até para começar. Tem até foto do treino dele aí, ó. Foto do treino do Vargas, ele até tá com uma proteção ali no joelho, olha lá. Ele tem uma proteção ali, né? No joelho direito, foi onde ele tava incomodando um pouco, ficou fora desses jogos, mas o Vargas, se não sentir nada, né, no treinamento de amanhã, se não tiver algo diferente, deve ser opção. E um jogo internacional, Romano e Edu, é um jogo pesado, um jogo com um time argentino, e o Vargas é um jogador que tá acostumado com esse tipo de jogo. E o Hulk, agora passando por Hulk, porque a gente pode ter o Vargas, eu tô colocando ele como possibilidade de ser titular. Porque o Hulk, ele não teve ainda a lesão cicatrizada, Romano. Ixi. E amanhã é o último treino, né? Então, a gente tá no meio do futebol, sabe que por mais que o Hulk tá fazendo de tudo para voltar, o departamento médico do Atlético é muito responsável e não vai colocar um jogador sem condição de jogo, por mais que seja o Hulk e seja um jogo eliminatório. Porque coloca o Hulk, o jogador tem um problema de lesão de novo, né? Aí você pode perdê-lo por mais tempo. Então, hoje, domingo à noite, amanhã tem um treino, muito pouco provável, podemos dizer que praticamente descartar a presença do Hulk no jogo de terça-feira. E aliás, o médico do Atlético estava lá na Stock Car hoje, o Dr. Rodrigo Lasmar. Teve lá? Tava acompanhando lá. Ô Edu, eu acho o Vargas uma ótima pro Milito, uma opção interessantíssima pro jogo de terça-feira. Se ele tiver disponível e bem fisicamente, seria a minha escolha para começar o jogo. Porque o Atlético vai precisar de muita qualidade técnica diante de um adversário que é muito físico e vai se fechar. Vai se fechar, o Atlético vai ter que encontrar espaço, um passe diferente, uma jogada diferente, e aí você poder contar com o Paulinho, com o Vargas, com o Bernard, com os alas, Arana, Scarpa, para ajudarem com mais qualidade, acho fundamental. Por que o Vargas e não o Daverson? Primeiro, o Daverson é recém-chegado, ainda está naquele período de adaptação, de conhecer o grupo, a maneira de jogar. Fato é que os 2 jogos em que ele entrou, ele não foi bem. O Daverson não fez um bom jogo na Argentina e, sinceramente, cara, contra o Cuiabá, o Daverson não jogou bem. Não teve uma grande chance, fez o gol ali, mas estava impedido, então não fez gol. E o Cadu, que foi o seu substituto, entrou e meteu uma bola no travessão. Então, dentro do jogo que estava valendo, o Cadu fez e produziu até mais que o Daverson. E qualidade técnica, o Vargas tem mais para entregar nesse momento. Agora, deixa o Vargas carregando no 220, né? Precisa entrar ligado também, não pode entrar que é a marmota, como a gente já viu algumas vezes do Vargas. Tem que ser aquele Vargas que a gente também já viu outras muitas vezes, ligado, focado, porque qualidade técnica ele tem muito acima da média. Gente, terça-feira é dia de jogar, de ter qualidade, mas acima de tudo competir, e precisa estar 100% fisicamente. E tem um detalhe aí, viu, sobre o Vargas. Eu tava olhando aqui uma situação que a gente tem que olhar mesmo, é a arbitragem desse jogo, porque o São Lourenço vai tentar travar o jogo, a gente sabe como que são os argentinos, né? Sim. E o árbitro é chileno. O árbitro é o Felipe Gonzalez. Politi, não, né? Não, é Felipe Gonzalez. E o VAR é o José Cabeiro também do Chile. Eu tava até olhando aqui, eu não sou Maref, não, vou ter que pesquisar. O árbitro tem 44 anos, né? Esse ano, ainda. Ele é um árbitro jovem, tá se tentando aí, né? Fazer uma renovação na arbitragem na América do Sul. Eu tava até olhando que... Qual que é o nome dele? Felipe Gonzalez. E o jogo Cruzeiro e Boca vai ser o colombiano lá, o bem antigo. Nossa. Capitão final do Atlético. Senhor. Eu esqueci o nome dele agora aqui. Senhor. É o árbitro muito experiente, o Vilmar Roldan. Vilmar Roldan vai apitar o jogo do Cruzeiro com o Boca. E ele fez um jogo de Libertadores esse ano, na Copa Sul-Americana ele fez 4. Esse árbitro do jogo, inclusive, apitou São Lourenço e Del Valle na Copa Libertadores deste ano, quando o São Lourenço venceu o Del Valle por 2-0. O jogo do Galo ele não apitou ainda não. Então, vai ter um árbitro chileno e o Vargas é do mesmo país dele. Vamos ver, né? Qual que vai ser a escolha do Milito? O
sobre o Zaratio, ele deixou claro ontem na entrevista, né, Romano? O torcedor muito perguntando, sempre perguntando o que acontece com o Zaratio. Eu já tinha dito aqui na Itatiaia, olha, o Zaratio não tá 100%. E ontem veio da boca do técnico, né, a explicação que ainda convive com um incômodo na região do pubis, o Zaratio, tanto que nem entrou contra o Cuiabá num jogo que ele tava para observar, né, Romano? Colocar a turma que vinha jogando menos e o Zaratio não participou. Segundo o Milito, se tivesse 100%, jogava todas com ele. Mas não tá, né? O Juventude sai na frente, hein? Lá no Paraná. Nenê fez 1-0 pro Juventude pra cima do Atlético Paranaense. O problema do pubis, talvez passe desapercebido, Edu, Cláudio, quem nos acompanha, para o torcedor, acha que a lesão de pubis ela é uma lesão num grau menor do que as outras. Ela é a pior lesão para o jogador de futebol. O Milito falou ontem, a lesão muscular você sabe quando ela vai cicatrizar. Exatamente. Tem uma previsão, a pubalgia não, você pode conviver com ela há muito tempo. Ou você convive com a dor, você pode passar pela cirurgia e a chance dela voltar é grande, porque para quem não sabe, a pubalgia é uma inflamação do músculo, do osso da bacia. Então, a cirurgia raspa-se esse osso e aí é um tempo de recuperação mais lento. Então a dor é grande, o jogador convive com dor, qualquer movimento que ele vai fazer é dor e é uma das piores lesões. Jogador de futebol, quando fala em lesão de pubis, ele já torce o nariz. Inclusive alguns colegas ontem estavam questionando, falou, mas se ele tá lesionado, por que ele tá indo pro banco? O próprio Milito explicou, né? Falou, ele consegue jogar 20, 30 minutos. Eu não posso exigir 90 minutos do Zaratio, tanto que alguns jogos ele vem entrando, né, Edu? Isso. Inclusive na Argentina ele entrou, se não me engano. E aí você não inicia o jogo com ele, porque ele pode jogar 30 no primeiro tempo se você queimar uma alteração ainda na primeira etapa. Aconteceu contra o Inter. Ele começou o jogo, foi quando ficou evidente a questão, aí dali ele parou. Saiu e parou, não tem. Então tá explicado. Eu acho que explicar é sempre o melhor caminho, né? Os questionamentos eram válidos. Sim. Isso é bom deixar claro. Por que não tá sendo utilizado o Zaratio? Então explica, vem a público, explica o porquê. O Milito foi muito claro, olha, ele é meu titular. Se eu pudesse contar com ele tava jogando todos. Aliás, o Zaratio é fundamental nessa ideia de jogo, né? Da intensidade de pressionar e ter qualidade para técnica, além disso tudo. E sobre o árbitro chileno, eu fui buscar aqui a participação dele, ele apitou São Lourenço e Independente Del Valle, fase de grupos, foi 2-0 pro São Lourenço, jogo na Argentina, e ele expulsou o Johan Romanha, zagueiro do São Lourenço, mas o São Lourenço ganhou, ele não apitou o jogo do Galo, tem uma média de 4 cartões amarelos por jogo e menos de um vermelho. Deve ser um árbitro que deixa o jogo correr. Ainda sobre o Zaratio, Romano, estamos lembrando aqui que em 2022 mesmo ele sofreu muito com essa situação na reta final do ano, ali com o Cuca, né? O Cuca tinha voltado, uma questão de fibrose, né? No músculo, era uma questão diferente, não é pubis, mas ele vem sofrendo com essa situação, o Zaratio, inclusive tem contrato até o final do ano que vem, o Galo vem tentando renovar o contrato dele, mas está fazendo jogo duro, né? O empresário para renovação de contrato, e sempre sai uma notícia que tem time argentino querendo ele. Essa semana saiu uma notícia lá na Argentina que o River Plate estava querendo fazer uma proposta aí. Poderia chegar uma proposta, mas ainda não chegou pelo Zaratio. É um jogador importante, mas que vem convivendo aí com esses problemas físicos nos últimos tempos. Se for possível renovar, é fundamental. É um baita de um jogador. É um motorzinho, né? Ele entrega muito, ainda que conviva com lesões. Agora, o fato de ficar ou sair tem muito da vontade do atleta. Para um argentino, uma proposta do River para ele voltar para jogar na Argentina, eu acredito que isso pese muito. Então o Atlético vai ter muito trabalho. Lembrando que ele era do Racing, né? Ele foi jogador do Racing. Ele era chamado de o trator lá, pela força, pela intensidade do meio campo. Mas o River Plate com o Boca são os dois maiores, dividem o país, né? E o River tá se reforçando aí, teve o retorno do Galhardo, é um time... E o Galo vem tendo dificuldade para renovar, desde o ano passado o Galo queria renovar com ele e não tá conseguindo. Hoje financeiramente é o time mais saudável da Argentina, tem muito poder de investimento, então o Galo tem uma concorrência bem grande. E o Milito falou, né, que não é coincidência uma queda de intensidade do Atlético sem o Zaratio. Ele colocou que o Zaratio é um cara que seria titular com ele e ele tá lamentando muito não poder escalar o Zaratio. Até porque o Zaratio nesse time do Atlético poderia, eu acho que ele colocaria ali, né, Edu, uma situação com o Bernard, né, com o Alan Franco para jogar. Vamos ver qual que vai ser a escolha do Milito, né, que na Argentina preferiu ir com Otávio e Alan Franco.
Não, o Alan Franco foi reserva. Jogou o Fausto Vera. Vamos ver aqui, né, se ele vai com o Alan Franco ou o Fausto Vera. Eu acho que eu coloco essa dúvida. O Bernardo deve jogar, porque o Galo vai precisar sair mais pro jogo, né? Com o Scarpa, sem erro, e lá na frente, Paulinho, e aí pode ser o Vargas ou o Cadu e Daverson aí. Vamos ver o que vai fazer o treinador até a terça-feira. Por falar em Fausto Vera, foi um dos melhores jogadores do Atlético na Argentina e contra o Cuiabá voltou a fazer um bom jogo. Tenho visto muita gente, não sei por que escala Fausto Vera, o Fausto Vera é filho do Milito, não sei o que, etc e tal. Alan Franco tá bem, Otávio nem precisa dizer, e o Fausto Vera tem feito bons jogos sim. Não vejo problema nenhum em você rodar o Franco com o Vera. Assim, eu vou muito pela minha cabeça, eu vou muito pelo que eu vejo. Eu comentei o jogo na Argentina e o Vera foi um dos melhores. E nesse jogo contra o Cuiabá, dos poucos que se salvaram, um deles é o Vera. Você iria sem o Bernard? Você falou que os três estão bem, né? Não, estão bem, mas você tem que escolher. Eu não iria sem o Bernard. O Bernard tá tendo muita dificuldade. O Bernard é um jogador muito leve. Acho que vai ter muita dificuldade de novo, por conta da característica do adversário. Há uma possibilidade de ir sem o Bernard, mas... Ele foi sem o Bernard no clássico, por exemplo. Você pode ter o Paulinho numa linha de meia, fazendo a do Bernard, e ter o Vargas como o centroavante. Então você pode não ter o Bernard para iniciar esse jogo. O Paulinho é mais forte fisicamente. O Vargas é mais forte fisicamente. E o jogo na Argentina mostrou que você precisa ter mais força física. Com o Arana como ala pela esquerda, o Scarpa ala pela direita e ter no meio de campo Otávio e Franco ou Vera. Esse negócio, eles falam que o Franco é filho do Milito? O Vera. O Vera? Não, quem é parente do Milito é o camisa 10 do América, né? Isso. É primo do Milito. Primo do Milito. É primo do Milito. E tá falando português até legal já.